Fala galera, seja bem-vindo ao programa Namoro com Propósito. Eu sou o Júnior Meirelles, tô aqui hoje para poder tratar com você sobre mais um assunto importante sobre namoro, noivado, casamento. Então você que tá solteirinho, solteirinha, fica aqui comigo porque uma hora você vai estar namorando e você que tá namorando aí, você precisa ficar por aqui para aprender como gerir o seu namoro de uma forma que glorifique a Deus. E você que tá noivo, ó, fica comigo até o final, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com você, te ajudar a aliviar as bagagens que você tá carregando aí para dentro do casamento. Isso vai fazer você chegar muito mais leve lá, tá bom? Olha, desde já eu quero convidar você para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós sempre publicamos os conteúdos, os links aqui dos programas, coisa legal que você pode participar. Então vai aparecer na tela aí o QR Code do nosso grupo do WhatsApp, você vai mirar sua câmera para ele, ou se você tá no próprio celular, tira um print, depois vai lá na galeria, clica nos 3 pontinhos, pede o Google para ler o QR Code, você vai pro nosso grupo do WhatsApp, onde você vai receber todo o conteúdo que nós estamos preparando para você, tá bom? Bom, bora lá, do que nós vamos falar hoje, hein? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa aqui que mexe com a cabeça da galera, né? O que tem de solteiro, o que tem de namorado e noiva aí lidando com preocupações relacionadas ao tema de hoje, não tá no gibi. Nós vamos falar sobre intimidade sexual fora do controle no relacionamento, quando o casal perde o controle da intimidade sexual. Vou contar uma história e você me diz se essa história é a sua. Você começou um namoro, você é cristão, você é cristã, e você sabe o que Deus diz sobre sexo antes do casamento, sobre pureza sexual, e você falou, eu vou ter um namoro em santidade. Nós vamos nos guardar, nós vamos orar muito, nós vamos ler a Bíblia, e nós só vamos ter intimidade sexual lá no casamento. Mas, de repente, aqueles beijinhos se tornaram beijões e os beijões começaram a levar vocês aí para a intimidade cada vez mais profunda no relacionamento e agora a coisa ficou fora de controle. Eu tô rindo aqui, mas não era para rir não, é sério, isso é sério. Esse assunto é muito sério, mas o que tem de gente aí que acabou perdendo o controle da intimidade sexual, achando que conseguiria dar conta... Olha pra mim aqui que eu quero te falar uma coisa. O rapaz falou comigo assim, ele veio me apresentar a namorada dele, uma moça muito bonita. E aí, ela meio que não se vestia com muita roupa. E ela falava que era crente. E esse rapaz veio me apresentar pra ela e falar comigo que os dois iam namorar. E aí eu fui conversar com ele sozinho, no cantinho. Falei com ele assim, rapaz, presta atenção, rapaz. Você vai se colocar numa furada. Olha essa menina bonita, se veste com pouca roupa. Você vai pecar, cara. Ele falou comigo assim, não vou, eu dou conta. Eu olhei pro olho dele e falei, rapaz, você não dá conta de segurar um pum. Você vai segurar o desejo sexual, que é o mais intenso que existe. Você vai mesmo segurar do lado dessa moça? Não vai. Não me engana não, cara. Você tá enganando você, mas você não engana. E aí o resultado foi aquele que eu já sabia, né? Tem coisa que a gente não precisa ser profeta para poder revelar, né? Veja bem, hoje nós vamos falar sobre isso aí, sobre intimidade sexual quando ela sai do ponto. E aí o casal fica se sentindo sujo, se sentindo impuro, culpado, fica com vergonha de ir para a igreja e levantar as mãos, vergonha de pedir perdão a Deus. O texto bíblico que nós vamos usar para nossa reflexão hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 6, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, veja bem, pois esta é a vontade de Deus. Qual, Paulo? Qual que é a vontade de Deus, meu irmão? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Peraí, Paulo, quem é que fica descontrolado sexualmente? Quem é que não busca ter controle sobre o corpo? Quem é que não busca a ajuda do Espírito Santo para se controlar na área sexual? Peraí. Como os gentios que não conhecem a Deus. Isso não é coisa de crente, não. Veja que o texto continua dizendo, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas as coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação.
que está acontecendo aqui? Veja bem, o apóstolo Paulo está escrevendo para um grupo de cristãos que havia acabado de se converter. Pessoal da cidade de Tessalônica aqui, em que viviam imersos em grande imoralidade sexual. Tinha culto aos deuses, e no meio dos cultos tinha rituais sexuais, e isso era muito normal para essas pessoas aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles que a nova vida em Cristo exige que eles sejam diferentes daqueles que não creem em Deus. E qual que é a diferença pontual que Paulo está tratando aqui? Duvido que você saiba. Duvido que você consiga acertar qual que é a diferença pontual. Paulo está deixando muito claro aqui que demonstra a diferença entre alguém que ama a Deus e que não ama a Deus. Isso mesmo, questão da sexualidade. Uma sexualidade fora do controle demonstra que nós não amamos a Deus como deveríamos amar, que amamos mais a sexualidade do que a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos aqui que eles precisam ter uma vida sexual no altar do Senhor, porque ao contrário disso é ser como um infiel. E ele vai dizer uma coisa aqui que é poderosa. Você que está namorando, você que está aí, uma namorada, um namorado, você precisa cuidar da sexualidade do seu parceiro. Veja que ele diz aqui duas coisas importantes. O apóstolo Paulo está tratando sobre dois tipos de santidade aqui. Ele está falando da santidade pessoal. Cada um saiba possuir o vosso próprio corpo. Mas ele também está falando sobre a santidade em relação ao outro, sobre não defraudar. E aí, muitas vezes eu peco por não saber possuir o meu corpo e também peco por defraudar o outro, que é gerar desejos que eu não deveria gerar. Mais importante que o apóstolo Paulo está tratando aqui, sabe o que é? Que santidade não é opcional. Santidade é algo que vem de fábrica nas pessoas que amam a Deus. Ou nós devemos buscar a santidade. Veja, muito importante você entender que nós estamos falando então sobre pessoas que perderam o controle da intimidade sexual no namoro. E os exemplos simples que eu tenho para te dar para você aqui é quando os toques começam a passar do controle, quando os beijos ficam mais intensos, quando o casal ele perde totalmente o controle. Aí você vai me perguntar assim, o beijo é um problema? E a minha resposta é sim e não. Para algumas pessoas, o beijo é um grande problema. Eu não tinha condições de beijar. Eu beijava minha esposa e eu queria, quando ela era namorada, e eu queria outras coisas. Eu não tinha condições. E o que é que eu fiz? Continuei beijando? É claro que não. Eu não sou boba a esse ponto. Eu amo meu Deus mais do que um beijo. Eu amo meu Deus mais do que o desejo sexual. Eu amo meu Deus ao ponto de, cortar na carne, meu irmão. É assim que a gente prova que ama a Deus. Eu, pela ajuda do Espírito Santo, não porque eu sou forte, porque eu queria era aquilo mesmo, você acha que não? Mas pela ajuda do Espírito Santo, eu consegui. Eu e a minha namorada na época, nós decidimos não ter beijos no namoro, porque nós sabíamos que sempre pecaríamos contra Deus se nós permitíssemos que o beijo continuasse no nosso namoro. O beijo é um problema quando ele escala, levando o casal para outros problemas maiores. Por exemplo, aquele beijo longo. Se você dá um beijo longo na sua namorada e você não sente desejo, não acaba passando do ponto em algumas coisas, tem uma coisa errada com você. Se você dá um beijo no seu namorado, aquele beijo longo, e vocês não acabam perdendo o controle em algum momento, tem uma coisa errada aí. Porque olha só, dois corpos de duas pessoas que se amam, que querem passar a vida toda junto, que se desejam, ao ponto de colocar a boca na boca um do outro, ficar aí dando beijos longos e ficar só no beijo, você tá querendo ser a quarta pessoa da Trindade, né não? Se liga, meu irmão, pra cima de mim não, hein? Sabe quando o beijo é um problema? É quando ele é carregado de estímulo sexual. Beija aqui, beija aqui, beija aqui. E aí, meu irmão, perde controle mesmo. O beijo é um problema quando ele desperta desejos que não podem ser legitimamente supridos. Então, se você, depois de dar um beijo no seu namorado, você está se inflamando com desejos que seu namorado não pode suprir agora, o beijo está sendo um problema para você. E você, rapaz, se depois de dar um beijo na sua namorada, você fica inflamado de desejos que ela não pode suprir agora, isso está sendo um problema para vocês. Então veja, cuidado com o beijo longo no namoro, porque ele pode ser uma armadilha para você pecar, tá bom? Quero tratar aqui sobre o problema da defraudação. O que é defraudar? Biblicamente, defraudar é quando uma pessoa desperta desejo em outra pessoa que ela não pode
satisfazer esse desejo, permanecendo agradando a Deus. Então veja, aqui tem uma questão aqui que vai levar para um caminho ou outro. É quando a pessoa tem que escolher agradar o parceiro, satisfazer o desejo que ela provocou e agradar a Deus. Se ela tem que quebrar a vontade de Deus para agradar o parceiro, ela está defraudando o parceiro. Ela está provocando no parceiro um sentimento, um desejo que ela não pode suprir. Isso é defraudar. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque como nós vimos aqui nas Escrituras, Deus é vingador daqueles que defraudam. Então, defraudar e despertar desejo que você não pode satisfazer de acordo com a vontade de Deus, é tirar vantagem emocional do outro, é também ir além dos limites estabelecidos na palavra de Deus. Quando é que um rapaz defrauda? Um rapaz, ele defrauda quando ele não quer ter relação sexual com a namorada. Ele não quer, ele sabe que é errado, e ele não quer ter relação sexual, mas ele tira uma casquinha dela. Ele passa a mão nela de um jeito que não deveria passar. Ele toca ela de um jeito que não deveria tocar. Veja, na hora que ela fica com vontade, ele fala, não, nós não podemos fazer isso. Mas veja como ele induziu, como ele provocou ela até esse momento. E a moça? Quando é que ela defrauda? A moça defrauda quando ela permite que o namorado toque ela, sabendo que o sexo é proibido. Ela não quer fazer sexo. Ela sabe que o sexo no namoro não pode. Mas vamos brincar um pouquinho. Vamos ver até onde a gente pode ir. Veja que ela está gerando no parceiro sentimentos que ela não pode satisfazer de uma forma que agrada a Deus. Então, se por um lado o rapaz, ele defrauda quando ele toca a namorada de forma indevida, mesmo sabendo que não podem fazer sexo, por outro lado a namorada defrauda quando ela permite esses toques, sabendo que não pode ter relação sexual. Então é muito importante você observar isso que pode estar acontecendo aí no seu namoro. Seu namoro pode estar sendo governado pela defraudação e, consequentemente, ele pode estar sendo colocado em oposição à vontade de Deus, porque a Bíblia é clara. Deus é vingador daqueles que defraudam. Qual que é a responsabilidade que eu tenho em relação ao meu parceiro? Rapaz, você que está namorando aí, sabia que você tem uma responsabilidade com a sua namorada? Moça, você sabia que você tem uma responsabilidade com o seu namorado? O namoro cristão não é tentando estimular o outro, tentando satisfazer o outro, ou os dois indo até a beira do abismo ali para ver até onde eles conseguem controlar. Isso não é namoro cristão. Namoro cristão de verdade é quando os dois, eles entendem o seguinte: eu preciso cuidar da santidade do meu parceiro. Você precisa ter esse nível de santidade e responsabilidade, de não só cuidar da sua santidade, mas no que depender de você, o seu parceiro também viver em santidade. Você não pode ser pedra de tropeço na vida do seu namorado, da sua namorada. Veja o que Jesus disse em Mateus 18, verso 6. Jesus diz assim, olha para mim aqui bem pertinho que eu quero falar com você. Olha o que Jesus disse, ó. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus está dizendo que eu e você precisamos ter cuidado para não fazer as pessoas que estão ao nosso redor tropeçar. E isso no namoro tem um potencial gigantesco. Os namorados não podem, de forma nenhuma, ser pedra de tropeço um para o outro, porque o namoro cristão é um ajudando o outro a viver em santidade. O namoro cristão é um aproximando o outro de Deus e não afastando um ao outro de Deus. Tá bom, mas por que a intimidade sexual no namoro ela não é correta? Porque ter intimidade sexual no namoro seria pecado. Veja, em primeiro lugar, justamente por isso. Intimidade sexual no namoro é pecado. E se é pecado, a Bíblia diz que eu devo fugir do pecado. Eu devo me abster do pecado. A Bíblia ela é clara. Devemos nos abster da prostituição e, por isso, a imoralidade sexual ou intimidade sexual, ela é pecado, ela é tratada como pecado no namoro. Paulo está dizendo isso. Fujam da imoralidade sexual, fujam da prostituição. Em segundo lugar, isso é um problema, isso é errado, porque a intimidade sexual ela não dá ré. Você sabia disso? Se você começou a namorar hoje e vocês avançaram até um determinado ponto na intimidade sexual, a coisa vai sempre partir dali pra frente. Então o que começou com um beijo, e é legal, não tem problema, desde que vocês saibam controlar, se ele passou para um beijinho no pescoço, você acha que você não vai querer descer um pouco mais?
a intimidade sexual não dá ré, por isso ela é um problema. O casal sempre vai buscar mais e mais, isso vai fazer com que eles percam o controle. Em terceiro lugar, porque o casal passa a conhecer apenas o corpo um do outro. A intimidade sexual é a maior armadilha que você pode cair nela, porque namoro não foi feito para você conhecer o corpo do outro. Vocês vão ter acesso ao corpo do outro por pouco tempo depois de casado. Existem coisas que são mais importantes de você conhecer no namoro, que você vai ter que conviver com mais tempo do que o corpo do outro. Por exemplo, o caráter. Você precisa conhecer os valores, os princípios, a fé dessa pessoa. E se você começa a ter intimidade sexual, ela é um monstro devorador. Ela vai fazer com que todo o tempo do namoro, que deveria ser dedicado para você conhecer o caráter, os princípios, os valores, a fé do outro, seja absolvida e reduzida a simplesmente o desejo de satisfazer os desejos sexuais. Complicado, né? Antes da gente prosseguir aqui com mais motivos, sabe o que eu quero falar com você? Nós temos um e-book com todo o conteúdo do nosso programa. Tem um QR Code aparecendo na tela, você pode mirar a câmera do seu celular para esse QR Code, que aí você vai conseguir acessar esse e-book. Se você está com o próprio celular, printa a tela, depois você vai lá na galeria, clica nos 3 pontinhos, pede o Google para ler o QR Code, você vai ser redirecionado para esse e-book que você pode conferir aí com todo o conteúdo do nosso programa, tá bom? O que mais? Por que é errado ter intimidade sexual no namoro? Porque a intimidade sexual diminui outras áreas de intimidade. Existem outras áreas que você deve ser íntimo do seu parceiro e da sua parceira. Várias áreas. Por exemplo, intimidade real no namoro é você, no final de um dia, perguntar para ele ou para ela assim, como é que foi seu dia? Eu posso orar por você? Você acha mesmo que alguém que está caindo no pecado sexual, ela oferece de orar pelo parceiro? Ela está carregando uma culpa tão grande que a intimidade espiritual deles não é desenvolvida. Eles não vão aos pés do Senhor porque eles têm vergonha. Vou te contar uma coisa, olha para mim aqui. Satanás, sabe o que ele faz? Ai, Satanás. É, Satanás. Nós temos um inimigo, cara. Existe uma guerra espiritual que já foi vencida em nome de Jesus, mas que ainda nos influencia. Satanás, quando ele vê um casalzinho caindo em pecado sexual, todas as vezes que esse casal decide buscar a Deus, sabe o que o diabo faz? Vocês vão buscar a Deus? Eu sei o que vocês fizeram ontem. Como é que vocês vão levantar as mãos no culto se vocês estão fazendo isso? Como que vocês vão abrir a boca para adorar a Deus se vocês estão fazendo isso? Então veja que algumas áreas que o casal deveria ser íntimo no namoro morrem, são roubadas por causa da intimidade sexual. Isso é profundo, né? Veja, porque antecipa para o namoro que deveria ser vivido no casamento. O casal faz sexo no namoro, chega lá dentro do casamento e fala assim, a gente já fez tanto isso lá no namoro que não tem mais novidade, não tem mais intensidade, não mexe mais com a gente quando mexia antes. E aí, olha só que loucura, meu. Você sabia que o sexo no namoro é pecado, mas não fazer sexo no casamento é tão pecado quanto fazer no namoro? Você sabia disso? Casado tem que fazer sexo. Se não fizer sexo, peca. Mas tem muito casal que encheu a barriga no namoro e agora chega lá no casamento e não quer mais ter relação sexual porque acabou se acostumando com aquela realidade. Veja, isso tira o sexo no namoro, tira o brilho do sexo no momento certo. Um casal que se guarda, fica imaginando ele chegando no quarto, na noite de núpcias, tendo se guardado, eles vão oferecer o corpo deles íntegro, sem que ninguém tenha tocado neles, um ao outro. E aquilo é um culto a Deus. Isso é maravilhoso. Há um brilho nisso ainda hoje. Quando o casal se guarda para o casamento, quando o casal espera ter a intimidade sexual no casamento, há um brilho nisso. Isso é maravilhoso. Muitos casais estão antecipando isso para o namoro e quando chega no casamento, perde-se esse brilho que deveria ser vivido lá nesse momento intenso na presença de Deus, sabe? Quais problemas a intimidade sexual pode gerar para o casamento? Intimidade sexual no namoro pode gerar problema para o casamento? Pode, sim senhor, sim senhora. O R.C. Sproul, peguei uma frase do Sproul aqui, que é citada pelo Lou Priolo no seu livro. Veja o que Sproul diz, muitas mulheres carregam culpa profunda para o casamento.
O Sproul observa que homens que reclamam da frieza das esposas frequentemente tiveram relações com elas antes do casamento. A esposa era mais responsiva naquela época. Mas agora, sabe o que acontece? Elas estão tão culpadas por causa de terem cedido no namoro, que elas acreditam que os problemas do casamento são frutos do pecado que ela e o outro cometeu lá no namoro, e isso afeta o casamento deles. Então veja, quando o casal ele peca no namoro, ele sente que está carregando uma bagagem. E nessa bagagem, todos os problemas que eles vivem no casamento são fruto daquilo que eles fizeram lá no namoro. E a pessoa fala, está vendo? Se nós não tivéssemos feito aquilo, não teria acontecido isso. E o casamento ele fica sendo guiado, portanto, por um esquema de medo. Os dois ficam com medo de viverem constantemente por causa daquele pecado, coisas ruins. Segunda coisa que afeta o casamento, comparações emocionais e memórias difíceis. Olha para mim. Deus queira que você se case com essa pessoa com quem você está hoje. Mas você sabia que não é o caso de muitas pessoas? Tem pessoas que se entregam no namoro, que têm relações sexuais e elas não se casam com o seu primeiro parceiro. E aí elas vão se casar com o segundo parceiro ou terceiro. Se você teve sexo no primeiro namoro, é possível que vá ter no segundo e no terceiro e vá casar somente com o terceiro parceiro. Não estou dizendo que isso é regra, tá bom? Estou dizendo que acontece. E aí, muitas pessoas levam para dentro do casamento comparações. Ficam lembrando do primeiro parceiro, do segundo parceiro, da primeira parceira, da segunda. Ficam pensando, fulano me beijava assim, fulano me tocava assim, ciclano fazia assim, o meu marido, a minha esposa não faz. Acaba levando para dentro do casamento comparações. Tem um livro chamado Eu Disse Adeus ao Namoro, do autor Joshua Harris, em que ele conta a história da Ana. A Ana era uma mulher que sonhava em casar. E ela conheceu Pedro. E aí, o dia do casamento dos dois chegou, o dia do casamento da Ana e do Pedro. A Ana chegou lá na porta da igreja vestida de noiva, lindíssima, a porta se abriu e ela vê o noivo lá no altar. E de repente a Ana começa a andar em direção ao Pedro, e quanto mais ela se aproxima do altar para se entregar ao Pedro, ela que se guardou para o casamento, está em santidade, vai se entregar sem ter se entregado para nenhum outro homem, para um único homem na vida. Ela percebe que uma mulher sai dos bancos da igreja e pega na mão do Pedro. Fica ali pegando na mão esquerda do Pedro. De repente, uma outra mulher sai do lado direito da igreja e pega na mão direita do Pedro. E ela começa a andar e acha aquilo estranho. Duas mulheres pegando na mão do noivo, que agora vai ser o marido dela. E quando ela está chegando perto dele, uma outra mulher se aproxima. E ela chega para o Pedro e fala assim, Pedro, o que aconteceu? Quem são essas mulheres? Por que elas estão segurando a sua mão no dia do nosso casamento? E o Pedro diz para ela assim, eu não te contei, né? Essas são as mulheres com quem eu tive relação sexual ao longo de toda a minha vida. E infelizmente, estou me casando com você, mas elas também vão comigo para o casamento. Eu estou levando lembranças, sentimentos, comparações, feridas emocionais que elas causaram e nós teremos que conviver com elas. Essa é uma realidade muitas vezes ignorada. Quando você se liga intimamente a outra pessoa, marcas dessa pessoa ficam em você. E se você não se casar com ela, você vai acabar levando essas marcas e lembranças para o casamento. Também gera desconfiança e desequilíbrio do compromisso. Sabe por quê? Quando um homem é capaz de virar para a moça e falar com ela assim, olha, eu quero muito isso. Quero muito fazer sexo com você, mas por amor a Deus e por amor a você eu vou me guardar. Sabe o que ele está dizendo para ela? Lá no meu trabalho, quando uma encapetada começar a tentar me seduzir, eu vou poder dizer não para ela também. Quando uma moça que quer muito fazer sexo com o namorado e ela fala assim, eu não farei para poder te agradar, para poder agradar a Deus e para poder cuidar de você espiritualmente, ela está dizendo para ele assim, eu também vou agir assim quando um homem tentar entrar na minha vida e tentar me seduzir. Agora, quando nós não somos capazes de controlar os desejos sexuais no namoro e acabamos fazendo o outro pecar e pecamos com ele, nós estamos enviando uma mensagem. Eu não sei controlar a minha sexualidade. E talvez não saberei controlar quando outras pessoas me tentarem. Pegou a visão? Você está entendendo que isso é mais profundo do que a gente imagina? Essa é a mensagem que está sendo enviada. Inversão de prioridades, a pessoa acaba invertendo para o namoro aquilo que deveria ser vivido apenas no casamento. Coisas que são importantes do namoro deixam de existir, oração, leitura bíblica, jejum, ida à igreja, envolvimento com o ministério. Todo o tempo que o casal tem para poder ter intimidade sexual, eles
aproveitam. Eles são capazes até mesmo de deixar de fazer outras coisas importantes. Isso é inverter prioridades. Pergunta importante, tá? Fizemos sexo no namoro, Deus perdoa? E agora? E agora? Você está nessa situação? Será que Deus perdoa? Sim. A Bíblia diz que Deus perdoa. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar de toda a maldade. Então, se você está nessa situação hoje, sabe qual que é a palavra que eu te dou? Arrependa-se. Olhe para a cruz de Cristo. Há mais poder na cruz de Cristo para te libertar do que no pecado para te escravizar. Se essa mensagem chegou no seu coração e seu namoro está uma bagunça por causa da sexualidade, arrependa-se hoje. Vá para os pés do Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele que ajude vocês. Há perdão em Jesus e o casamento de vocês pode ser uma bênção se ainda hoje vocês decidirem viver em santidade na presença de Deus. Eu quero te dizer aqui algumas dicas rápidas para a gente poder encerrar, para que você rompa o ciclo da intimidade sexual no namoro de forma descontrolada. Primeiro, tenha um mentor, preste contas da sexualidade de vocês. Seja capaz de chegar em uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus e fala assim, olha, eu preciso confessar, porque o que eu não confesso é fácil encobrir. Eu quero confessar para você, nós pecamos nessa área. E todas as vezes que nós pecarmos, eu vou vir aqui para você orar por nós. Tenha um mentor, preste contas. Em segundo lugar, limite o tempo de vocês a sós. Se você não está conseguindo se segurar, por que que você sobe pro apartamento dela e fica sozinho com ela? Por que que vocês ficam sozinhos depois que os parentes foram dormir? Limite o tempo a sós. Evite ambientes que propiciem o pecado sexual. Vocês sabem, o banco de trás do carro leva ao pecado sexual. Ficar sozinho na sala quando todos foram dormir leva ao pecado sexual. Planeje encontros públicos. Quando vocês estiverem com os desejos à flor da pele, ao invés de se encontrarem na casa um do outro, se encontrem numa lanchonete, se encontrem na praça. Isso vai ajudar vocês. Se não há controle, rompam com a intimidade física. Melhor parar de beijar no namoro e viver um casamento para a glória de Deus do que ficar beijando no namoro, pecando e acabar tendo um casamento afetado por isso. Porque Deus, Ele abençoa e perdoa quem se arrepende. Quem insiste, ó. E aí? Meu Deus, que coisa, hein? Se você está vivendo com isso, é muito importante que você entenda que há perdão desde que você se arrependa e coloque a sua vida no altar do Senhor. Tá bom? Eu oro para que Deus seja gracioso com você e envie o Espírito Santo para abrir seus olhos e fazer com que você saia desse pecado sexual. Você sabe, eu estou na Igreja Presbiteriana Boas Novas, na rua Roque de Moraes, número 115, no bairro do Limão. Espero um dia receber sua visita lá para que a gente possa adorar a Deus juntos, para que a gente celebre esse Deus maravilhoso. Há perdão para os seus pecados, há cura, restauração. Eu tenho certeza que Deus pode te dar um casamento maravilhoso se ainda hoje você estiver disposto a colocar a sua sexualidade no altar dele. E eu oro para que isso seja uma realidade na sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.